Fala galera, tudo bom? Professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21, nosso curso de redação online. E mais uma vez, desde já eu quero pedir a sua paciência um pouco em relação à qualidade da nossa imagem e do nosso áudio, isso é algo que a gente vai resolver em breve, eu prometo. Bom, essa é a nossa aula inaugural e por ser aula inaugural estou disponibilizando aqui no nosso canal, no YouTube, embora as aulas posteriores serão um conteúdo exclusivo para aqueles que se inscreveram no curso. Então, se você ainda não se inscreveu, se talvez essa seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar do Texto 21, eu estou deixando aqui o link de pré-inscrição na descrição do vídeo para que você então possa se inscrever, possa pelo menos conhecer um pouco melhor, se você tiver alguma dúvida. E assim você vai ter acesso a conteúdos exclusivos por um preço extremamente acessível, apenas R$ 80 mensais, e associado à comodidade de não precisar sair de casa. Então, eu quero incentivar e convidar você a participar, a se inscrever. E se você não se inscreveu ainda no canal aqui no YouTube, eu peço que você se inscreva, isso é de graça, você ativa aí o sininho para que não perca nenhum conteúdo, porque embora as aulas elas sejam um conteúdo exclusivo para os inscritos no curso, os fóruns que nós vamos fazer quinzenalmente, eles serão disponibilizados aqui, serão abertos, também com um conteúdo muito bom para o público em geral. Então, eu quero reforçar isso. A aula de redação, o curso de redação, ele não é simplesmente a aula é algo muito importante, porém, aquilo que vai fazer realmente diferença é a prática textual, a prática de escrever textos e também os exercícios, certo? Então, não perca tempo. Se você está se preparando para o Enem ou para outros concursos e sabe que precisa melhorar a sua produção textual, esse é o curso para você. É um preço acessível e sem precisar sair de casa. Aproveite essa oportunidade, não deixe passar. Bom, o tema da nossa aula, essa aula inaugural, é um tema extremamente pertinente, uma vez que nós estamos lidando com textos. Num curso de redação, você vai ler muitos textos, você vai escrever, sobretudo, muitos textos. Então, convém que nós comecemos com este tema. O que é um texto? Quais são as aplicações de um texto? Muito bem. Para introduzir essa discussão, eu trouxe aqui uma tirinha da Mafalda. Ela então se aproxima do Manolito e pergunta: o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores. De valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Não, dos que servem para alguma coisa. Então, quando a gente lê um texto, mesmo que seja uma tirinha simples como essa, nós acessamos uma série de informações e de conhecimentos, né? Você faz uma leitura, uma primeira leitura dessa tirinha, e aí você colhe logo aquelas informações que são mais superficiais. Mas, se você conhece quem é a Mafalda, né? Essa personagem criada pelo Quino, um cartunista argentino, e quais são, perdão, as características do personagem Manolito, você então acaba, de certa forma, aproveitando mais o humor que a tirinha traz e a crítica que ela também faz, né, por trás da fala do Manolito, que é esse personagem muito pragmático, né, e que está constantemente pensando na questão financeira, né, na questão do lucro, que é uma crítica, né, que a Mafalda faz aqui de maneira ainda que velada, mas faz. Então, veja, mesmo uma tira simples, né, de apenas 4 quadrinhos, ela traz um nível de informação bastante elevado. Ela pode trazer um nível de informação bastante elevado. E por se tratar de uma tirinha, o que importa aqui não é simplesmente o texto escrito, mas, sobretudo, o texto não verbal, né? E aqui eu já estou dando dicas do que seja o conceito de texto. Você observa, por exemplo, no terceiro quadrinho, o olhar da Mafalda, um olhar
de alguém que está numa expectativa, né? Quais são esses valores, né? Os valores que ela tem como importantes são morais, espirituais, artísticos, mas você vê no olho regalado dela esse interesse, essa curiosidade. Enquanto que é um detalhe realmente bem, talvez não tão simples de observar, quando o Manolito responde não, dos que servem para alguma coisa, você tem a sobrancelha dele ali franzindo, né? Como se ele quisesse dizer de forma, como eu disse no início, eu sou pragmático, eu sou direto, né? Não é nada dessas besteiras que você está falando. São aqueles valores que servem para alguma coisa, né? No que diz respeito ao capital, à produção, ao mercado e tudo mais. Então, mesmo uma tirinha simples como essa de 4 quadrinhos te faz acessar uma série de conhecimentos e mesmo ela, né, pode te fazer acabar não percebendo algumas coisas se você não tem essas informações. Tendo feito essa análise introdutória, eu trouxe aqui um conceito, né, que a gente pode considerar para o texto. E eu coloco assim: texto é uma construção comunicativa passível de ser interpretada por um leitor. Certo? Então, toda a construção comunicativa da qual se possa extrair uma interpretação, a qual possa ser interpretada por algum leitor em potencial, pode ser considerado um texto. E aí eu gostaria de esmiuçar aqui ou de destacar aquelas palavras-chave que estão aqui, né? Então, a primeira é construção. Texto é uma construção. E quando eu falo de construção, eu estou falando de processo, certo? Quando a gente pensa em construção, a gente não pensa em algo que é feito de forma repentina, mas algo que exige um processo. Então, geralmente o texto é algo pensado, é algo elaborado, é algo projetado. E, por ser uma construção final, ele pode ser analisado numa perspectiva de um todo, mas, especialmente para nós que vamos trabalhar com as técnicas de produção textual, ele também pode ser visto em suas partes, né? Então, o texto ele tem, dentro desse processo de construção, um início, um meio e um fim, certo? Dependendo do tipo de texto que nós estejamos falando, estou dando mais uma vez uma dica, né, sobre aquilo que eu gostaria de falar ao final desse conceito. Dependendo do tipo de texto, nós podemos ter um primeiro plano, um segundo plano, um terceiro plano. Então, o processo não é simplesmente na produção, mas também na recepção desse texto. Quando você vai receber o texto, você também faz essa leitura, ou as leituras, uma só leitura muitas vezes não é suficiente, na maioria das vezes não é. Quanto mais você lê aquele texto, mais você aproveita as informações que ele tem a passar. Então, não somente a produção dele, mas também a recepção, quando você vai lê-lo, você então percebe esse processo. A segunda palavra é comunicativa, uma construção comunicativa. E aí, quando eu falo de comunicativa, eu estou falando de linguagem, ou seja, o texto ele se expressa por meio de linguagem. E o que é linguagem? É todo mecanismo que envolve comunicação. Muitas vezes a gente pensa em linguagem como sinônimo de língua, ou em linguagem como algo que envolve a palavra, certo? Especialmente escrita, não só a palavra falada, mas especialmente escrita. E, na verdade, a gente sabe que língua, na verdade, é apenas um tipo de linguagem. É aquela linguagem que se expressa através das palavras. Então, quando eu quero comunicar algo, ok? E nessa comunicação, o que eu estou usando são palavras, sejam elas faladas ou escritas, eu estou usando o idioma, então eu estou usando a língua, certo? Então, você pode falar de diversas línguas, língua inglesa, língua portuguesa, língua espanhola, francesa, alemã e por aí vai.
mas o conceito de linguagem é mais amplo. Então, é como se o conceito de língua estivesse contido estivesse contido no conceito de linguagem, contido dentro, acho, né? Contido no conceito de linguagem. Então, qualquer coisa que tenha sido construída com a intenção de comunicar, certo? De passar uma mensagem, será um texto. Isso, qualquer coisa nesse sentido será um texto. Então, já me aproximando do final, né, dessa parte conceitual, a gente precisa desvencilhar a ideia de que texto é só aquilo que está escrito num papel, num pedaço de papel. Talvez, se eu tivesse aqui ao vivo com vocês, alguns, e te desse a oportunidade para que vocês falassem, alguns mencionariam que texto é algo que tem parágrafos, é algo que tem letras, palavras, ou versos, ou estrofes, enfim. Mas, na verdade, o texto, o conceito de texto, ele é muito mais amplo do que isso. Porque eu consigo comunicar muitas coisas, e a humanidade vem sendo capaz de fazer isso ao longo, né, de toda a sua história, sem usar palavras. Então, por exemplo, uma plaquinha numa porta, num restaurante, em forma de cartola, por exemplo, é um texto. Porque foi algo pensado, foi algo construído, elaborado para expressar e passar uma mensagem comunicativa. Né? Há ali uma intenção comunicativa. Da mesma forma, os semáforos nas cidades, os ícones, né? E as pistas, os índices. Então, tudo que deixa uma mensagem, que comunica alguma coisa, seja essa mensagem estabelecida de forma explícita ou implícita, será um texto. E a terceira palavra aqui, chave, é interpretada. Por quê? Porque isso denota que o texto ele traz um sentido. Então, é um processo de linguagem, de produção de linguagem, de comunicação, por meio de qualquer linguagem, e que vem acompanhado, obviamente, de um sentido, ou seja, algo ali que pode ser interpretado. Então, esse conceito de texto mais amplo é o conceito que nós devemos ter em mente. Obviamente que no curso de redação nós vamos nos ater maiormente ao texto dentro daquele conceito mais tradicional, né? Mais do senso comum, algo escrito num pedaço de papel, numa folha. Mas é importante que a gente, mesmo tendo essa característica, né, no curso, por ser o curso de redação, é importante que nós tenhamos já, de antemão, esse conceito mais amplo, mais abrangente do que seja o texto, que vai ser o nosso objeto de trabalho. E existem muitos níveis de leitura, certo? Para ser mais preciso, a gente pode abarcar esses níveis em 3 elementos importantes. O primeiro elemento é a decodificação, certo? Então, quando você sabe, por exemplo, que C-A-M-I-L-O em português forma a palavra Camilo, então você consegue ler Camilo. Vamos apostar a corrida até a Fê? Então, você consegue decodificar o valor que cada letra, que cada sílaba, que cada palavra tem. Mas, se você só decodifica, se você para nesse estágio, você é aquilo que nós conhecemos, e essa realidade no Brasil, infelizmente, ela é ainda muito presente, o que é triste, analfabetos funcionais, né? Analfabeto funcional é o termo. Ou seja, você consegue ler, você consegue oralizar o que está escrito ali, mas você não consegue depreender dali um sentido. Então, muitas vezes isso acontece, né? Dependendo do nível de informatividade, a gente vai falar sobre todos esses conceitos mais lá na frente, mas nível de dificuldade que seja um texto, você lê, aí alguém chega depois contigo e pergunta assim, explica agora o que você leu. E você, não sei, não entendi, não sei, não entendi. Você consegue ler o que está escrito ali, você consegue pronunciar, mas não faz sentido para você.
né? Muitas vezes porque você não localizou, e esse é o segundo elemento aqui, o segundo ponto, localizou as informações, a localização das informações. Então, não basta de você decodificar, você precisa localizar onde estão as informações, onde estão as palavras-chave. Eu fiz isso ainda há pouco, por exemplo, com o nosso conceito aqui. Nosso conceito é um texto, certo? As 3 palavras-chave que estão aqui são construção, comunicativa e interpretada. Então, são essas palavras que trazem o cerne do nosso conceito, né? A essência do nosso conceito. E saber localizar essas palavras-chave, essas informações importantes, é o segundo nível, é o segundo ponto importante dentro de uma leitura. E o terceiro, mais importante, é você saber fazer associações, certo? Que é o mais difícil, que é o mais cobrado no Enem, nas provas em geral, mas especialmente no Enem. Ou seja, que você perceba aquilo que não está dito, que você acesse conhecimentos prévios que você tem e então você perceba aquilo que não está dito ali, de forma explícita. Então, observe, aqui a tira do Armandinho agora, né? Como eu disse, ele chega com um amigo e diz: Camilo, vamos apostar a corrida até a Fê? Claro! E aí ele interrompe e diz: Tinho, espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim, não é seguro. E aí você vê o que está ao lado da Fê. A personagem para quem eles iriam correr, apostar a corrida. Você vê que ao lado dela tem um gatinho na frente, né? Ela está lendo o livro, tem um gatinho, uma figura ali de afetuosidade e tudo mais, mas atrás da Fê nós temos a figura de um agente da lei, né? Um policial, provavelmente. Enfim. E ele claramente está ali armado. Você vê uma parte, né, do desenho da arma ali no terceiro quadrinho. Então, perceba, essa tirinha ela traz um tema, mas o tema não aparece de forma explícita, está de forma meio que velada, né? E aí, quando é que você acessa o máximo, você suga o máximo desse texto que é essa tirinha? Quando você não simplesmente decodifica o que os balões, né? Que na verdade nem tem um balão aí, mas a fala dos personagens diz, né? O que a fala deles diz, não simplesmente localiza as informações importantes, certo? Que no caso aqui a palavra-chave é seguro, correr, seguro, né? São as 2 palavras aqui que estão relacionadas e que dão entendimento para isso, mas também quando você faz associação com outros conhecimentos que você já tem. Então, essa tirinha aqui, por exemplo, é uma tirinha que aborda, entre outros assuntos ali orbitantes ou secundários, racismo, certo? Então, você vê que o Camilo é um personagem negro e ele, a princípio, gosta da ideia que o Armandinho dá. O Armandinho não é negro. Mas aí depois ele muda de ideia e diz: olha, não posso correr agora. Para mim não é seguro. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que se ele corre, né, às vistas da polícia, por ele ser negro, então possivelmente a polícia pode pensar que não se trata de uma brincadeira, não se trata de uma prática lúdica, infantil, própria de uma criança, mas de alguém que esteja fugindo de algum delito que tenha cometido, simplesmente por ser negro. Então aí você tem toda uma discussão, toda uma análise do discurso que você faz por trás dessa tirinha. E eu não estou aqui, não vou aqui levantar a discussão se eu concordo ou não com a mensagem. O ponto não é esse. Eu tenho outras imagens para mostrar aqui. A minha questão é, independentemente de qual seja a sua opinião sobre esse tema, que é um tema polêmico, racismo e tudo mais, e o papel da polícia nessa questão toda, da segurança e também na participação, muitas vezes,
do extermínio, vamos dizer assim, de alguém, geralmente, segundo as estatísticas, são negros, mas eu não quero entrar nesse mérito, o ponto não é esse, o ponto é simplesmente mostrar que essa tirinha, ela traz esse posicionamento, mas esse posicionamento não está explícito ali, ele está implícito, e você só acessa isso se você, então, faz essas associações de forma um pouco mais profunda. Essa aqui é para aqueles que são meus alunos, vamos dizer assim, presenciais. Essa imagem, ela já é conhecida de vocês, né? Essa propaganda é um anúncio publicitário, uma peça publicitária estrangeira, e da Colgate. E em inglês, o dizer que está ali no canto superior à esquerda, na imagem, diz assim: There are places a toothpick will never reach. Ou seja, traduzindo, né, uma tradução livre, há lugares que um palito de dente jamais alcançará. E aí, se você analisar bem essa propaganda, do ponto de vista, digamos assim, técnico ou criativo, ela parece ser genial, né? Então, ao fundo, que você tem a figura do palito de dente, e o palito de dente, ele retira da piscina, é um hotel de luxo. Você vê que é aqueles hotéis que tem aquelas piscinas na cobertura, e ele retira da piscina, então, alguma sujeira, enfim, algum item que ele precisa ser retirado. E na piscina privativa, em primeiro plano na imagem, você tem a figura de brócolis, né, personificada aí. E ele está muito à vontade na piscina privativa, né? E aí você pode fazer uma série de leituras. Olha. Perceba que o principal aqui não é tanto o texto escrito, mas é o texto não verbal, é o texto imagético, vamos dizer assim. E a gente pode fazer muitas análises aqui, né? Então, primeiro que eu tenho uma imagem aqui altamente metafórica, né? Então, a gente pode comparar esse hotel, essa cobertura, como se fosse a nossa boca, em que você tem dentes que são mais acessíveis a um palito e dentes, especialmente os dentes lá do fundo, né? Se eu não me engano, se alguém souber disso ou entender disso melhor do que eu, pode me corrigir, mas são os molares. Eles estão ali ao fundo da boca e são mais difíceis de você lidar com o palito, de fato. E nesse sentido, o fio dental, a propaganda de fio dental, ele seria um instrumento mais eficiente, vamos dizer assim. Então, essa piscina privativa representaria esses dentes mais posteriores, né? Não os dianteiros, na boca, que são mais difíceis de acessar. E o brócolis, a escolha do brócolis, vamos colocar assim, porque é um alimento que, de fato, é de difícil remoção. Eles vai soltando, né, aqueles pedacinhos, eu não sei como é o nome daquilo. E de fato, é um alimento que dá um pouco de trabalho de higienizar a boca depois. Mas percebam, não é o único tipo de alimento que acaba gerando desconforto, né? Ou dificultando, vamos dizer assim, a limpeza dos dentes. E aí a própria imagem da leguminosa serviu para se associar com a figura apresenta um biotipo que de um afro-americano, vamos dizer assim, né? Tipicamente. Então, perceba aí que aparentemente ele está numa situação de estar à vontade e tudo mais, mas se você fizer uma análise mais profunda, essa propaganda ela pode ser passível de crítica, no sentido de que ela associou o negro, porque você vê aí o cabelo Black Power, esse estilo Black Power, esses lábios mais característicos, né? E alguém que, vamos dizer assim, teve sucesso, tá aí o medalhão, o relógio e tudo mais, na piscina privativa e tudo mais. Mas perceba,
está associada essa imagem com a imagem de algo que precisa ser retirado. É uma sujeira. Ou seja, há lugares que um palito de dente é mais alcançável. Ou seja, você precisa de algo melhor do que um palito de dente para tirar toda a sujeira. E a sujeira em questão aqui que precisa ser retirada é justamente o, o brócolis, no caso, que aqui está personificado em um negro. Então, perceba, será que essa propaganda não pode ter um cunho também de racismo? Será que quem elaborou a propaganda não pensou nisso? Ou não teve esse cuidado? Né? Enfim, são coisas que... E aí eu quero destacar uma coisa, né? O texto, ele muitas vezes... Você precisa produzir um texto que fale por si só. E ao mesmo tempo, tomar cuidado, porque justamente isso pode acontecer, né? Você não vai estar lá para explicar o que você quis dizer, qual foi a sua intenção. Então, você precisa ter essa mente de como é que esse texto vai ser recebido. Você precisa levar em consideração quem vai ser o seu público, quem vai ler o seu texto, para quem você está escrevendo, por que você está escrevendo. Todas essas coisas, elas são importantes. E, finalmente, esse último texto, que não, na verdade é uma charge, você tem aí racismo, certo? No tronco, que foi cortado, certo? Ou seja, o racismo ele foi cortado. Mas seguindo aquela expressão, né? Ele não foi cortado pela raiz. E aí, quando você olha a imagem por baixo da superfície, você tem algo que está enraizado de forma intensa, né? Então, a crítica também que se faz de que o racismo, ele, na verdade, ele continua, mas de forma velada, né? Então, perceba, esses conhecimentos você vai associando, vai acessando, vai lendo nesses textos de uma forma não é de uma forma preliminar, superficial. Você faz mais de uma leitura, olha com mais atenção, analisa, associa, para que você chegue então ao resultado esperado. Para que a nossa aula não fique só com esse tema, eu trouxe aqui para vocês um outro tipo de texto, um outro tipo de tema. E aí vocês vão, na verdade, pausar o vídeo agora para poder ler com atenção. Minha proposta é bem simples. Eu quero que vocês leiam o texto. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, são 3 slides. Vocês vão ler rapidamente esse texto. E só uma vez, não quero que vocês voltem, quero que vocês leiam só uma vez, sejam aí honestos consigo mesmos. E com vocês mesmos, melhor dizendo. E eu vou pausar, na verdade você vai pausar o vídeo porque eu vou passar, né, para a gente ganhar tempo aqui. Então, se você precisar fazer a leitura, você pausa o vídeo e dá play de novo quando você tiver terminado para o próximo slide. Ok? Então, o título do texto é Toki-Pona, a língua criada para ser a mais simples do mundo. Então, agora que você leu o texto, a minha pergunta para você é a seguinte: você saberia me dizer, assim, de cabeça, né? Claro, eu vou fazer perguntas de nível fácil, mas também perguntas de nível um pouco mais difícil. Mas você saberia me dizer rapidamente aqui qual é o nome da língua? Você saberia me dizer só com uma leitura, certo? Quais são os nomes das línguas, ou quais são as línguas citadas, né? As línguas artificiais citadas ao longo do texto? Quais são as obras fantásticas citadas ao longo do texto? Quantos falantes dispõe cada língua, que segundo a informação que foi colocada aí. Se você saberia me dizer apenas com uma leitura quantas palavras tem esse idioma, que é o mais simples, foi feito para ser o mais simples. Quem foi que projetou esse idioma e quando foi que ele veio a público com essa língua, né? Então, perceba, são muitas informações. Se você está realmente disposto a entender um texto e a tirar dali o máximo de proveito, uma leitura apenas
pode não ser suficiente, você talvez precise voltar, né, como eu fiz aqui agora rapidamente, enquanto elaborava as perguntas, para que você então possa depreender algo mais profundo dele. E aí, mais uma vez, e isso é uma dica que eu dou para vocês, quando estiverem fazendo prova ou lendo os textos para fazer algum tipo de fichamento ou resumo, qualquer coisa, é identificar quais são as informações aqui essenciais, né? Então, esse texto, ele fala sobre um idioma artificial, certo? Então, se você prestar atenção, toda essa parte inicial aqui, esses 3 primeiros parágrafos, ele está apresentando ainda o tema, de forma geral, ele está dando exemplos, né? Não compõe, digamos assim, o texto, a essência do texto, o tema principal desse texto, né? Só aqui no 4º parágrafo é que começa a falar especificamente do pequeno susto aqui. Só no 4º parágrafo que ele começa a falar especificamente do idioma em questão, que é o Toquepona, certo? Então, e aí você tem informação que é essencial sobre esse idioma, né? Então, quando você estiver lendo, fazendo prova, tiver que fazer prova com aqueles textos, né? No Enem você tem muito isso. Grife mesmo, né? Vá marcando aquilo que for informação importante. E aí você vai conseguir fazer a interpretação tanto superficial quanto a profunda. Então, observe. Se eu for extrair desse texto aquilo que é o essencial, nós vamos poder falar rapidamente que é um texto que fala sobre idiomas artificiais, especificamente o Toquepona, que é de 2014, criado por esse Sonia Allen, vamos dizer aqui, que seja essa pronúncia do J nesse nome estrangeiro. E vale destaque, atenção a esse idioma, o Toquepona, porque é a língua mais simples do mundo, né? É uma estrutura bem simples, porque as classes de palavras elas não são marcadas pela mudança de forma e ela só conta com 120 palavras, né? Você saberia dizer, aqui voltando lá para aquelas perguntas, quantas são, só com uma leitura, você saberia dizer quantas consoantes e vogais tem essa língua? Né? Ele informa isso daí. Então, esses termos que estão marcados em vermelho compõem os elementos essenciais desse texto. Mas eu tenho outras informações aqui que são periféricas, né? Não são inúteis por serem periféricas, ajudam a construir o texto e a dar sentido a ele também. Mas perceba, todo texto tem esse cerne, esses termos que são essenciais, são palavras-chave para que você consiga depender do que ele fala e por que ele fala aquilo, né? Então, já encerrando, né, esse primeiro momento, esse momento inicial, eu gostaria de deixar 2 propostas apenas de dissertação argumentativa. Eu quero enfatizar aquilo que eu tinha falado para vocês no fórum, para vocês os que já estão inscritos no curso, que mas eu não tive ainda nenhuma aula, não teve ainda nenhuma teoria. Essa aula não foi exatamente sobre a dissertação em si, eu não sei o que eu nunca fiz isso na minha vida. Então, mas eu quero que você faça, eu vou mandar no grupo, né, que nós temos, os que já estão participando do curso, todo o material para que você possa fazer essas propostas. E o meu objetivo é esse, eu quero que vocês mostrem para mim onde vocês estão, porque eu tenho alunos aqui que são bem diferentes, né, realidades bem diferentes, então eu preciso conhecê-los, eu preciso ver onde cada um está. E pensando nisso, eu coloquei aqui 2 temas, certo? Esse primeiro tema é para você, especialmente para você que nunca escreveu um texto dissertativo, nunca trabalhou, ou trabalhou muito pouco, ou acha que não entende nada sobre isso. Então, esse tema é um tema que, digamos assim, já até um tema um pouco clichê. Não estou dizendo no que diz respeito à discussão social e tudo mais, mas como tema de redação, né? Geralmente, os alunos que já fizeram muitas redações olham para esse tema como um tema, de novo, esse tema. Então, é mais voltado para você. Agora, se você já tem mais uma prática de dissertação, eu aconselho você a escolher o 2, que é um tema um pouco mais complexo, vai exigir um pouco mais de pesquisa, né? Limites entre estética e saúde. Eu vou enviar
eu vou deixar no link, eu vou deixar aqui na descrição o link para as duas propostas, certo? São propostas retiradas de sites e no grupo eu vou disponibilizar enviando mesmo o arquivo. Eu quero enfatizar isso, né, que vocês não tenham esse problema, essa vergonha, essa timidez. Escrevam do jeito que vocês acham que tem que ser, justamente para que eu possa fazer, vamos dizer assim, essa anamnese textual com vocês. Eu saber com quem eu estou lidando em termos de texto, em produção textual, e poder depois atender às necessidades de vocês de forma bem específica. Vocês vão receber, os que já estão inscritos, né? Vão receber uma folha para produzir o texto. Eu peço que vocês, reforçando aquilo que eu disse no fórum, né, inicialmente, eu peço que vocês imprimam essa folha, ou se não puderem imprimir, que vocês escrevam em uma outra folha, não precisa ser a folha do curso, mas é importante que vocês escrevam, certo? Que vocês realmente produzam esse texto de forma manuscrita, vamos dizer assim, porque é assim que vocês vão ter que lidar nas provas, no Enem, no concurso e tudo. Então, o curso é online, mas a prática precisa ser de acordo com aquilo que vocês vão ter nessas provas, nessas avaliações, certo? Eu vou disponibilizar também aqui, deixar na descrição, um link para que você possa baixar o manual, a cartilha, né, de redação do Enem do ano passado, que vai falar com profundidade sobre as competências que são exigidas na redação. E a gente vai falar nós vamos ter aulas sobre isso, né, para os que estão inscritos, especificamente sobre essas competências, e também tem alguns modelos ali de redações que tiraram nota 1000. Nós vamos analisar também mais lá para frente. Mas seria bom se você já pudesse dar uma estudada nisso, uma lida como ator principal no seu processo de aprendizagem, né, que você deve ser, já se adianta aí, não espera por mim. Tá ok? Eu espero que essa aula inaugural tenha sido de alguma forma instrutiva. Eu sei que muitos que talvez estejam assistindo o vídeo já tenham plena ciência desses conceitos todos, mas a gente precisa começar do começo. Se você acha que já está bem craque nessa questão de conceitos e aplicações de texto, então aproveite essas propostas aí e trabalhe naquela que for mais adequada para o seu nível no momento. E eu estou, então, já aguardando, né, para essa semana, até segunda-feira, na verdade, que essas essas propostas sejam enviadas para que eu possa corrigir, e na semana que vem, na próxima sexta, que é quando é liberada cada aula, você já tenha a sua correção prontinha, toda comentada, né, para, quem sabe, até mesmo fazer uma retextualização se for necessário. Certo? Então, são essas duas propostas. Eu quero agradecer se você esteve comigo até aqui e, mais uma vez, reforçar, né, você que não está inscrito no canal, que pelo menos se inscreva no canal, ative aí o sininho para não perder os conteúdos dos fóruns que vão ser disponibilizados de forma gratuita para todo mundo, ok? Deus abençoe todos nós. Valeu, gente.